Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Edgar. É um prazer revê-lo. Eu ia falar revê-lo novamente, presta atenção. Revê-lo, Edgar. É sempre um Prazer todo prazer meu. poder ter você no programa. Que bom, feliz também de estar com vocês aqui de volta. Gustavo, Pois fala é, para e em nós. homenagem à Ah, sua. Ah, Foi sim, não, mas em pode homenagem à concluir. sua volta, eu estou com a minha camisa nova da Onda Oeste, viu? Que ótimo, feliz então, mais feliz ainda. No coração, né, Gustavo? Que coisa boa. Gustavo, vamos É, falar um pouquinho de exatamente. economia e fala Vamos. para nós sobre a visita do presidente da República do Brasil, Luiz Inácio. Ele foi à China e lá foram feitos alguns acordos comerciais. O que é importante para o Brasil, Gustavo? Olha, do ponto de vista comercial, do ponto de vista estratégico, a viagem do presidente Lula à China e a Abu Dhabi foi excelente. O Brasil firmou quase que 50 acordos lá na China, acordos de todos os tipos, né, comercial e troca de tecnologia, assim por diante. E em Abu Dhabi também. Né? As pessoas talvez não saibam muito, mas Abu Dhabi é um dos nossos maiores compradores de proteínas, né? Principalmente carnes e frango, essas coisas. E a China, sim, a China é o nosso maior parceiro comercial. Então, é o maior exportador o Brasil, e o Brasil é o maior exportador para a China, ali empatando com os Estados Unidos. Mas a diferença é que nós exportamos para a China basicamente commodities, né, minério de ferro, soja, carnes e assim por diante, e importamos uma quinquilharia danada, né? Tudo que você vê na rua hoje produto chinês. Que aí está essa polêmica, se vai taxar, não vai taxar, na minha opinião tem que taxar mesmo, mas tudo bem, não é essa a nossa questão. E ele fez um trabalho excelente. Inclusive, a própria visita à Huawei, que eu achei importante, ela é fornecedora de todas as empresas brasileiras e de todas as companhias de telefone no Brasil há muito tempo. Né? O problema todo do Lula é a declaração de que nós não temos preconceito em nossas relações com os chineses, e ninguém vai proibir o Brasil aprimore sua relação com a China. Isso nada mais é do que um recado para os Estados Unidos, desnecessário, na minha opinião. Né? Porque se nós considerarmos a questão do ponto de vista exclusivamente político, o Partido dos Trabalhadores e o próprio Lula sempre foram avesso aos Estados Unidos. Haja vista que há uma corrente do PT que acusa os Estados Unidos de ter feito a Lava Jato, né, esquecendo que da corrupção na Petrobras e assim por diante. Bem, mas tudo bem, isso era uma visita comercial importantíssima, e claro que a Raio tem uma briga com os Estados Unidos e o Canadá, mas paciência, a briga é deles. A questão toda foi as declarações em relação ao conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Quer dizer, nitidamente, na minha opinião, o presidente se aliou à Rússia contra a Europa e os Estados Unidos. Isso do ponto de vista que ele se aliou mesmo. O Lula deu a sugestão de que a Ucrânia entregasse a Crimeia para obter a paz, e levou uma cacetada aí do Oleg Nikoleno, né? Porque esses nomes, sabe, diga, Paulo, a gente tem que ver aqui, porque esse nome eslavo não é o meu forte. Viu? É verdade. Que a Ucrânia não negocia sua autonomia. Então, quer dizer, eu me pergunto, quer dizer, o Brasil se aliar à Rússia em detrimento da Europa e dos Estados Unidos é um contrassenso, inclusive, do ponto de vista econômico. Quer dizer, evidentemente que no primeiro momento as críticas dos Estados Unidos a essa colocação do Lula, porque ele não foi isento, ele foi nitidamente a favor de uma das partes do conflito. Inclusive, isso, na minha opinião, tira dele toda a competência para mediar uma futura trégua naquele conflito. Então, as respostas dos Estados Unidos ontem
né, respostas duras, mas do ponto de vista diplomático, político. A minha preocupação é que nós não podemos brigar com os Estados Unidos, que esse sim é o nosso maior parceiro comercial do ponto de vista da diversidade, né? Não do ponto de vista da concentração como é a China. Quer dizer, olhando a questão financeira, sem dúvida a China é mais importante que os Estados Unidos, mas olhando a diversificação, não dá para ficar longe dos Estados Unidos, mesmo porque, Edgar e Paulo, se vocês, olha, olhando toda a conjuntura cultural do Brasil, nós somos muito mais alinhados aos Estados Unidos do que aos países da Ásia, né, como a Rússia e a China. De modo que eu acho ruim. Eu achei ruim a declaração do presidente, eu reconheço que existem vários analistas que são favoráveis, mas eu acho que o presidente Lula não precisava entrar nessa seara. Foi completamente desnecessário e eu espero que ele mude de opinião. Afinal de contas, a Ucrânia foi invadida. A Ucrânia não invadiu ninguém. E dizer que a Ucrânia tem tanta culpa quanto a Rússia é, no mínimo, um exagero. E ontem o ministro das Relações Exteriores da Rússia aproveitou, né, aqui no Brasil e disse que a posição do Brasil e da Rússia é uma posição única. Apesar de ter uma diferença aí, segundo os jornais de hoje, uns traduziram como similar e outros traduziram como único, não importa, são iguais. E isso não é verdadeiro. Lembrando, inclusive, os nossos amigos, que o fato desses 40 e tantos países se alinharem à OTAN e agora entrando a Finlândia é exatamente pelo medo de serem invadidos pela Rússia. Porque a Rússia, o Putin principalmente, nunca esqueceu da grande Rússia, né, da União Soviética, que existiu até 91, e esses países todos estavam na orla de influência da Rússia. Então, o que é que esses países em torno, e a Ucrânia também, acham que, se puder, a Rússia vai invadir todo mundo e tomar e fazer aquela grande Rússia que existia até 1991. Tá certo. Colocar, né, a vítima e o agressor no mesmo nível realmente foi de uma desnecessidade. Foi sem necessidade, né, Edgar? Né, Nenhuma, né? Não Nenhuma necessidade. Nada. Absolutamente nada. Gustavo, e em relação a essa visita do Sergei Lavrov, ele vai visitar aqui o Brasil, depois ele vai visitar algumas democracias, né? Nicarágua, Cuba, Venezuela. Democracias. É complicado com quem a gente tá seriando, né, o Gustavo? Tem ironia no comentário dele, viu? Ô Paulo, está na mesma linha. Dizer que o Lavrov veio à América do Sul e à América Latina para visitar Cuba, Nicarágua e Venezuela é brincadeira. Né? Isso nada mais é do que uma desculpa para visitar o Brasil, que é a coisa mais importante para eles. Né? Então, eu gostei de você das democracias. Né? Ele foi visitar logo as 3 principais ditaduras aí do nosso Cone Sul. Da ditadura sangrenta, como a gente viu, e sem entrar no mérito da questão. Mas, assim, a visita dele, ela é uma visita importante do ponto de vista político para a Rússia. Né? E para o Brasil não é tão importante assim. Apesar do ministro Mauro Vieira ter dito que o ministro Mauro Vieira, que é o nosso ministro das Relações Internacionais, ter dito que já estava marcada há um mês, 40 dias, não teve nada a ver com a visita do presidente Lula, mas é evidentemente que as coisas estão juntas. Né? Ele viria o mês passado, o Lula adiou a viagem, ele veio depois que o Lula encontrou com o presidente Xi Jinping lá na China. Então, essas coisas do ponto de vista estratégico são sinais. A vinda dele aqui, na minha opinião, é menos importante do que a ida do Lula na China. E agora estão dizendo que o Lula vai poder ir à Rússia. Então é um negócio muito complicado e, na minha opinião, desnecessário, porque é lido como uma afronta à posição americana e da União Europeia.
Ô, Gustavo, agora falando um pouquinho de economia, né, de números aí, a inflação em março ela fechou em 0,71%, puxado aí pela alta da gasolina, mas abaixo do esperado, né? O que representa esse número? E já emendando nesse assunto, hoje o arcabouço fiscal promete ser entregue, né, Gustavo? Exatamente. O arcabouço fiscal, aliás, deve estar sendo entregue agora, porque o compromisso do governo era entregar o arcabouço fiscal ao meio-dia de hoje lá na Câmara. E aí nós vamos conhecer, Paulo, e podemos falar nas outras oportunidades, sobre efetivamente o que consta no arcabouço fiscal. A gente só tem algumas notícias, ninguém viu o plano total. O presidente Arthur Lira, que já viu o plano, né, está otimista de que isso possa passar no Congresso com alguma facilidade. Eu não vejo essa facilidade, não. Eu acho que o governo vai ter dificuldade e acho que nós vamos ter algumas mudanças importantes desse arcabouço fiscal. Não dá para falar muito, sem dúvida nenhuma, porque a gente não conhece os detalhes, fica difícil dizer, né? E além disso, a LDO, imagina vocês, a LDO, segundo a ministra Simone Tebet, foi feita ainda de acordo com o teto de gastos, porque, evidentemente, ela está esperando o arcabouço fiscal. Como existe uma determinação legal para que se entregue a LDO em abril, ela entregou com base no teto de gasto. Mas é uma ficção. É uma ficção se você vai mudar lá na frente em função do teto de gasto. Na minha opinião, a ministra só cumpriu a lei. O resto, vamos esperar esse arcabouço fiscal, como é que fica. Do ponto de vista da inflação, você tem toda a razão. Foi uma excelente notícia. Por que foi uma excelente notícia? Porque ele foi um crescimento de 0,71, mas mais importante do que isso, foi o 4,65 dos 12 meses anteriores. Porque 4,65 ficou dentro do limite da meta de inflação brasileira, que é o que o Banco Central persegue. E você tem razão, quer dizer, nós tivemos o aumento dos combustíveis, e isso foi suportado por um aumento menor do que os agentes esperavam da inflação brasileira. E o mais importante, na minha opinião, claro, o que menos subiu praticamente nada, foram bebidas e alimentos, que efetivamente vamos dizer assim, é o mais importante para a nossa população de baixa renda e tem o maior peso dentro do IPCA. Conclusão, nós devemos ter daqui para frente, efetivamente, uma consequência da política monetária do Banco Central que se iniciou lá em julho, né? Ou seja, qualquer ação do Banco Central na taxa de juros só vai refletir na economia cerca de 8, 9 meses depois, que é o que está acontecendo agora. Apesar do ministro Haddad, já está na hora de baixar o juro, porque a inflação tal, calma. O Banco Central sabe exatamente o que está fazendo e o exemplo é exatamente esse. A inflação começou a cair. Espero que ela seja estável. Não espero que o Banco Central mexa na taxa de juros na reunião do início de maio, mas na reunião de junho é possível. Inclusive, o ex-diretor de política monetária do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, deu uma entrevista ao Correio Brasiliense ontem, e disse exatamente isso. Olha, vamos esperar, mas eu acho que o Banco Central já tem condições, ou já terá condições, de diminuir a taxa de juro na reunião do mês de junho. Tá certo, Gustavo. Muito obrigado pela sua participação e semana que vem a gente espera aí discutir um pouco mais sobre esse arcabouço fiscal que promete ser entregue, então, com mais detalhes, né? Estou curioso para saber em relação às fontes de receita, né, Gustavo? Questão de taxação de aposta esportiva, questão de taxação de aposta esportiva, tem a outras, né? Taxar os super ricos também, né? Que o governo promete. Questão dessas compras internacionais, dessas empresas que burlam o fisco aí. Vamos ver se o governo mantém essa posição firme e cumpre o prometido aí.
Verdade. Gustavo, um abraço para você. Porque... Sim, pode concluir, pode concluir. Não, eu só ia dizer que essa semana é uma semana curta, não devemos ter grandes notícias do ponto de vista econômico, a não ser o arcabouço fiscal. De modo que logo semana que vem devemos falar sobre ele. Tá certo, um abraço, boa tarde para você, muito obrigado por trazer essas informações para nós. Até logo.